Qual é o exame padrão ouro para diagnosticar endometriose? Como fazer o estadiamento? Quais são as características intraoperatórias das lesões endometrióticas? Bom, pessoal, eu sou João Fonseca, eu sou interno de medicina da Universidade do Estado da Bahia e nesse terceiro vídeo da série de endometriose eu vou falar a respeito de diagnóstico. Então, pessoal, bom, antes da gente iniciar a discussão, provavelmente dita, tem aqui esse QR Code para vocês. Esse QR Code, na leitura dele, vocês vão cair numa pasta de um drive contendo vários artigos, manuais, guidelines, tudo relacionado à endometriose para se aprofundar ainda mais nesse assunto, tá bom? E aí já iniciei com a informação extra importante. O método padrão ouro para diagnosticar a endometriose é a laparoscopia, a videolaparoscopia associada a biópsias das lesões, tá bom? Mas aí a primeira pergunta é, quando é que eu devo pensar em endometriose? Tá, mulher, a primeira coisa é mulher com queixa de dor pélvica crônica, especialmente aquela mulher com queixa de dor pélvica progressiva. Então a história dela vem, olha, eu comecei a menstruar com 12 anos, 11 anos, e era super normal, era tranquilo, sem muita dor, mas nos últimos 3 anos as dores ficaram cada vez mais absurdas, e isso tem piorado progressivamente, e isso alerta, acende uma luzinha para pensar em endometriose. Além disso, mulheres com queixa de dispareunia, que é a dor durante o ato sexual, queixas de infertilidade, mulher com massa anexial, além de dor torácica cíclica, ou seja, dor torácica que vem durante o período da menstruação. Então a anamnese é fundamental para suspeitar de endometriose, especialmente na situação de dor cíclica que vem piorando nos últimos tempos, né? E o tipo de endometriose ele acaba sendo sugerido pela constelação de sintomas. Então, mulher com endometriose peritoneal ou profundamente infiltrada, endometriose profunda, a dispareunia é uma queixa importantíssima de alerta. Os implantes podem estar associados ao ligamento uterosacral, bolsa de Douglas, fortes vaginais e no reto. A dispareunia introital vai estar associada com lesões em colo uterino, ímen, períneo e até cicatrizes de episiotomia. Na paciente que cursa com endometriose de bexiga, ela vai dizer para você que tem sintomas urinários inespecíficos, né? Como aumento de frequência urinária, urgência, disúria, que pode simular para a gente até uma ITU. Porém, esses achados são cíclicos, ou seja, eles pioram, ou exacerbam ou surgem durante o período da menstruação. A endometriose de ureter, ela pode ser assintomática até pacientes que cursem com cólica em flancos ou hematúria grosseira. A evolução dela é preocupante porque pode levar à obstrução da via urinária e falência renal. A endometriose intestinal ela vai queixar com uma série de sintomas intestinais, como diarreia, constipação, disquesia, que é dor evacuar ou dificuldade para evacuar, e cólicas intestinais. O sangramento retal ele pode ocorrer, mas é um tanto mais raro. Novamente, a dispareunia profunda pode sugerir endometriose retal. Já a endometriose de parede abdominal, a mulher vai queixar de uma massa palpável e dolorosa na parede do abdômen. E essa dor pode ser cíclica, mas dependendo do período de evolução, ela pode tornar-se acíclica. A endometriose vulvar pode cursar com hemorragia cíclica. E a endometriose torácica, que é um tanto mais rara, a paciente vai queixar de dor no peito, pneumotórax, hemotórax, hemoptise ou dor escapular ou cervical. E essa dor no tórax vai ser cíclica, ou seja, vem, piora, exacerba-se durante o período da menstruação. Bom, a paciente com endometriose geralmente ela cursa com uma síndrome visceral de 7 sintomas. Então, como dor abdominal sem relação com a menstruação, ou dor durante o ato urinário, dor durante a defecação, constipação ou diarreia, sangramentos irregulares, náuseas e vômitos ou cansaço e falta de energia. Assim, a paciente com endometriose ela vai relatar de 5 até todos os sintomas presentes na sua evolução clínica. E no levantamento de frequência de queixas, dismenorreia, dor pélvica, infertilidade e dispareunia são os 4 principais sintomas de queixas clínicas que devem alertar o diagnóstico da endometriose. No exame físico ginecológico, os achados podem ser variáveis e dependendo da localização e do tamanho dos implantes. Deve se realizar preferencialmente na época da menstruação. Ora, a endometriose é uma doença estrogênio dependente, então no período da menstruação a acessibilidade e a efervescência patológica vai estar mais evidente e será mais facilmente detectada. A gente pode visualizar as lesões de forma direta, como nódulos azulados ou marrons na vagina, no cévise ou nos fortes vaginais no exame especular. O toque bimanual é interessante como investigação tátil, porque ele avalia a mobilidade e dor.
Os achados sugestivos de endometriose é uma sensibilidade no exame vaginal, ou seja, o exame pélvico doloroso, especialmente no período menstrual. E mais frequentemente a dor vai estar localizada no fórnix posterior. Dor à mobilização uterina ou sensibilidades e massa anexiais, especialmente que crescem durante o período da menstruação, nódulos no fórnix posterior ou massas anexiais, um útero retrovertido e fixo, e esse caso sugere a ocorrência de aderências ou sugere doença avançada. Imobilidade ou até lateralização do cérvix uterino. E nesse caso ele pode evidenciar um movimento assimétrico do ligamento útero-sacral. Porque faz com esse ligamento, ele encurte e puxa o colo do útero para um lado só. E ele fica, então, lateralizado. É raro visualizar a lesão, mas nesse caso nós podemos visualizar durante o exame especular. Então aqui nós temos aqui a cérvix uterina. E na região posterior nós temos duas lesões pretas de endometriose. Tá vendo? Em recesso posterior. Pode também haver envolvimento do umbigo e de cicatrizes, como cicatriz de cesariana, e ele deve ser suspeitado quando a mulher queixar de dor nessa região cíclica. O exame retal ele também é interessante porque faz acesso à doença profunda e atinge o compartimento posterior. Mas lembre-se, o exame pélvico ginecológico pode ser totalmente normal e isso não exclui a doença. Não há exame laboratorial patognomônico da endometriose, isso é importante citar. Vários biomarcadores já foram propostos, estudados, mas nenhum deles é clinicamente útil. O mais relevante para a discussão é o CA-125. Ele pode estar elevado aos pacientes com endometriose moderada a grave. Recomenda-se a coleta entre o primeiro e terceiro dia do ciclo menstrual. Contudo, o papel do diagnóstico primário ele é um tanto indefinido e questionável. O nível alto de CA-125 ele apresenta alta sensibilidade para a doença grave, porém, ele tem baixa especificidade. Parece e sugere-se ter maior valor prognóstico na avaliação da dor pélvica relacionada à endometriose. O CA-125, por essas razões, ele não é dosado rotineiramente na investigação diagnóstica da endometriose. Outras doenças elas vão cursar com elevação de CA-125. Há exemplo de condições ginecológicas, como câncer de endométrio, câncer de ovário, câncer de trompa, dentre outros, adenomiose, cisto ovariano funcional, hiperestimulação ovariana, doença inflamatória pélvica, doença miomatosa uterina e a própria endometriose. Além disso, condições não ginecológicas podem cursar com aumento de CA-125, como cirrose e outras hepatopatias, fibrose cística, diverticulite, insuficiência cardíaca, pneumonia, sarcoidose, lúpus e outros cânceres, como câncer de mama, de cólon, câncer hepático, de pulmão, dentre outros. Os exames de imagem típicos para investigação de endometriose é a ultrassonografia transvaginal e ressonância magnética. E os achados sugestivos de endometriose pélvica são cistos ovarianos, nesse caso o endometrioma, e ele é facilmente classificado pela ultrassom, ou nódulos do septo reto vaginal, ou nódulos na bexiga. Já em termos de endometriose de parede abdominal, vai se identificar uma massa hipoecoica, vascular e até sólida na ultrassonografia. As margens podem ser irregulares ou até espiculadas e podem parecer infiltrar tecidos adjacentes. A endometriose torácica ela é facilmente diagnosticada pela TC ou ressonância magnética. E na ressonância magnética ela tem uma acurácia de até 95%, que é bastante interessante. A ultrassom transvaginal ela é útil no diagnóstico do endometrioma, então a lesão cística do ovário relacionada à endometriose, ela é interessante de ser diagnosticada com ultrassom transvaginal, porque torna-se visível a partir de 5 milímetros, tendo uma sensibilidade de 92% e uma especificidade de 99% para o diagnóstico da endometriose. Para diferenciar o endometrioma de cistos hemorrágicos do corpo lúteo, é interessante fazer esse exame na primeira fase do ciclo menstrual. Além disso, o exame auxilia na avaliação de doença vesical e de reto vaginal. O preparo intestinal de 1 hora antes do exame, ele pode ajudar a melhorar a acurácia do exame, mas não é obrigatório para a execução do mesmo. A ressonância magnética abdominopélvica é o exame mais promissor, tá? Ele avalia inclusive áreas inacessíveis pelo laparoscópio. Ele diferencia lesões em aderências que poderiam passar despercebidas na laparoscopia. Porém, apesar de tudo isso, a ressonância não substitui o valor diagnóstico da videolaparoscopia associada à biópsia. Em termos de cistoscopia, urografia excretora e uroressonância, vamos falar um pouquinho da uroressonância primeiro. A uroressonância é o estudo de ressonância usando contraste específico. E aí vai avaliar cometimento vesical e de ósteos uretrais. As lesões elas podem não ser detectadas se pedir uma ressonância regular, porque a ressonância regular não vai usar esse contraste uro específico, que seria essencial para esse diagnóstico.
A cistoscopia ela é utilizada para avaliar lesões que atingem a mucosa, que vão ser evidenciadas como áreas azuladas. As lesões detectadas em órgãos uretrais ou no trígono vesical, ela vai significar para a gente maior dificuldade na técnica cirúrgica. A urografia escritora, ela avalia a dilatação ureteral a montante, com ou sem hidronefrose. Porém, a uroressonância substitui com vantagens este exame. Em termos de retossigmoidoscopia e coloscopia, há pouco ganho na execução desses exames na investigação diagnóstica da endometriose. Ele pode avaliar compressões extrínsecas e até o comprometimento do lúmen intestinal. Em alguns casos mais raros, a depender, ele pode permitir biópsia dessa lesão, porque tem valor diagnóstico importante. Nessa imagem, nós temos uma TC pélvica evidenciando uma massa reto-uterina. Aqui nós temos, na verdade, o útero e uma massa reto-uterina. Isso aqui é um endometrioma variando esquerdo gigante, né? Bem grande. Nessa ultrassom transabdominal, nós temos uma lesão endometriótica invadindo o posterior da bexiga. E aqui nós temos uma TC de tórax evidenciando, então, uma endometriose torácica, no caso de uma paciente que tinha queixa de dor no peito durante o período menstrual. Então, uma dor torácica cíclica. Bom, se o diagnóstico então é feito pela videolaparoscopia com biópsia, qual é o valor do papel então do diagnóstico presuntivo? Bom, porque o que nós discutimos até agora foi o diagnóstico presuntivo, porque o diagnóstico só é definitivo mesmo com a videolaparoscopia e biópsia. Então, qual é o papel desse diagnóstico presuntivo? É importante lembrar que sinais, sintomas e achados de imagem, eles fortemente sugestionam o diagnóstico clínico. E esse diagnóstico clínico vai ser suficiente para iniciar a terapia de baixo risco, tá? Que pode ser feita com anticoncepcional oral combinado. O diagnóstico não cirúrgico inclui o quê? Uma ultrassonografia revelando o endometrioma, lesão visualizada no fórnix vaginal posterior e biópsia dessas lesões retrovaginais, a avaliação citoscópica, né, e biópsia de lesões detrusoras pode também providenciar o diagnóstico não cirúrgico, achados de exame físico de endometriose retrovaginal confirmados com a imagem. Porém, embora esse diagnóstico presuntivo ele não exija laparoscopia, a biópsia da lesão ele pode acabar fornecendo um diagnóstico definitivo. Os achados de imagem, somente e sozinho, eles apenas deixam o diagnóstico provável, mas é a biópsia histopatológica que vai evidenciar que aquele tecido é endométrio, o que caracteriza a endometriose. E é uma coisa importante ficar atento. Presença ou ausência de resposta ao tratamento empírico, ela não pode ser usada como confirmação definitiva ou exclusão diagnóstica, visto que o diagnóstico só pode ser confirmado ou afastado com a videolaparoscopia e a biópsia da lesão. E justamente por depender de cirurgia e de biópsia, o diagnóstico definitivo muitas vezes é atrasado. Até porque muitas dessas queixas clínicas são vagas e similares a outros processos ginecológicos. Muitos então desses médicos acabam não suspeitando da endometriose de forma primária. E, como já dito, depende de intervenção cirúrgica, que dificulta ainda mais o diagnóstico definitivo. Alguns estudos prévios apontam que há um atraso médio de 7 a 12 anos para se chegar ao diagnóstico definitivo da endometriose. Quais são as indicações de exploração cirúrgica para o diagnóstico definitivo? A avaliação da dor pélvica persistente que não responde à terapia clínica, a avaliação de sintomas graves que limitam a função cotidiana da mulher, a avaliação de endometriose em mulher com infertilidade e o tratamento de anormalidades anatômicas, como lesão na bexiga, compressão de ureter, obstrução ureteral, tudo isso pode ser então indicativo de avaliação cirúrgica. A cirurgia é quase sempre laparoscópica e a cirurgia permite tanto o diagnóstico como o tratamento definitivo, que é a retirada cirúrgica da lesão. Os achados laparoscópicos que vão sugerir endometriose peritoneal vão ser o achado de manchas elevadas, vermelhas, que podem ser descritas como manchas em chama de vela, opacificações esbranquiçadas ou manchas translúcidas, ilhas avermelhadas ou azul avermelhadas em formas irregular, lesões azuis ou marrons, também descritas como queimadura de pólvora. A superfície endometrial acaba sendo enrugada ou pode até conter sítios ou nódulos, mas raramente ela vai se apresentar como lesão polipoide. A lesão polipoide, ela sugere outros acometimentos para além da endometriose. E aderências fibróticas, quando a gente acha aderências fibróticas, elas fortemente sugerem doença mais avançada, doença mais grave. Então aqui nós temos uma imagem de laparoscopia com diversos implantes endometrióticos vermelhos sobre o peritônio, tá vendo? Superfície peritoneal. Aqui nós temos uma lesão castanho amarelada na porção anterior da bexiga com diversas aderências. Nós temos também aqui uma lesão reto-uterina com aderência extensa do sigmoide, tá vendo?
Aqui nós temos uma lesão branco, acastanhada, com aderência do endométrio e da bexiga. Desculpa, do miométrio e da bexiga. Aqui nós temos lesões avermelhadas, tá vendo? Em região de ligamento útero-sacro, que caracteriza a endometriose profunda. Nós temos lesões vesiculares avermelhadas em intestino castanho, né? Em intestino delgado. Aqui nós temos uma cicatriz cesariana e um implante endometriótico sobre ela. Então nós temos uma lesão endometriótica implantada em cicatrizes de cesariana. Nós temos aqui uma lesão endometriótica em cicatriz umbilical, ou seja, em umbigo. E a paciente relatava que ela tinha sangramento pelo umbigo durante o período menstrual. Aqui nós temos uma lesão endometriótica em cicatriz de episiotomia. Temos aqui lesões endometrióticas vermelhas em diafragma, que pode aparecer como petequias, como já descrito no vídeo anterior. Aqui nós temos uma lesão preta em diafragma, e a gente observa aqui, olha, a intensa neovascularização associada à endometriose. Nós temos aqui também lesões endometrióticas pretas em região de ligamento útero-sacro, que caracteriza aqui a endometriose profunda. E aqui nós temos uma lesão branca, né, de aspecto cicatricial em região de ligamento útero-sacro. Observar então também novamente a angiogênese importante, né, a neovascularização importante associada à lesão endometriótica. E aqui nós temos a lesão cística de endometriose ovariana, ou seja, nós temos aqui um endometrioma, o ovário sadio aqui. E aqui nós temos o endometrioma. E aqui nós temos também vesículas hemorrágicas na superfície ovariana e aqui aderências, tá vendo? E aqui nós temos um endometrioma em ovário esquerdo rompido, com vazamento de conteúdo endometrial. Bom, o diagnóstico definitivo ele é como, só para reforçar, videolaparoscopia com biópsia e análise histológica da lesão. A videolaparoscopia precisa da análise histológica, por quê? Alguns especialistas por si só já consideram a visualização da lesão como diagnóstico, né? Porém, essa confirmação visual por si só tem valor limitado. Ela depende da experiência e confiança extrema do cirurgião para identificar e caracterizar aquelas lesões. Ou seja, algumas lesões podem passar despercebidos, tá? E, em contrapartida, a análise histológica ela precisa da videolaparoscopia. Porque as lesões clássicas da videolaparoscopia, quando a histologia vem negativa, a gente considera ainda como endometriose. Essa biópsia negativa ela pode ser resultado de uma coleta ou uma amostragem inadequada. Então, a gente precisa confirmar, claro, a histologia, mas se a lesão, a videolaparoscopia for clássica, a gente considera como endometriose. Junta essas duas etapas, ela aumenta o valor da investigação diagnóstica. Então, quando juntas, a sensibilidade bate 98%, a especificidade bate 79%, o valor preditivo positivo bate 72% e o valor preditivo negativo bate 98%. Então, elas otimizam demais a investigação diagnóstica. E, além disso, a videolaparoscopia, além de ser diagnóstica, ela é terapêutica, porque o consenso ao encontrar uma lesão, ressecar ou cauterizar, ablar, nesse mesmo tempo cirúrgico. Uma videolaparoscopia negativa, com histologia negativa, ela é confiável para excluir a endometriose. Lembrar que tem um alto valor preditivo negativo, de 98%. Agora, um paciente com uma clínica bastante característica, porém tem videolaparoscopia e biópsias negativas. E aí, como é que a gente manda esse paciente? O que a gente interpreta nessa situação? Sabe-se que pode estar ocorrendo implantes submesoteliais microscópicos e eles podem estar presentes em um peritônio aparentemente normal. Então seria uma relação de a endometriose estar presente mesmo na ausência de lesões aparentes. Não é recomendado para esse tipo de situação fazer biópsias aleatórias, tá? Mas estimula-se o tratamento clínico desses pacientes. Como é que a gente vai estadiar a endometriose? A gente vai fazer pelo recomendado e o mais usado, que é pela Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, e mesmo assim, há deficiências importantes em relação à endometriose peritoneal e infertilidade para esse tipo de estadiamento. E ela também apresentou pior desempenho em relação a prognosticar a dor pélvica. O primeiro ponto da avaliação de estadiamento vai ser avaliar a endometriose só, as lesões endometrióticas. Vai avaliar em 3 sítios específicos: o peritônio, o ovário direito e o ovário esquerdo. Vai avaliar a partir disso se a lesão é superficial ou profunda. E o seu tamanho, se é menor que 1 centímetro, se está entre 1 e 3 centímetros e se está maior que 3 centímetros. Por exemplo, uma lesão profunda em ovário direito de 2 centímetros confere só essa lesão 16 pontos. Tá vendo? Ovário direito, profunda, 2 centímetros, 16 pontos.
Outro quesito a ser avaliado vai ser a obliteração do fundo do saco posterior. Quando parcial ganha 4 pontos, se completa ganha 40 pontos. E por fim, nós temos a avaliação das aderências, que vão ser feitas em 4 sítios específicos, nos ovários direito e esquerdo e nas trompas direita e esquerda, e vai avaliar a partir se é frouxa ou densa. E também tendo em vista o grau de envolvimento. Se menos de 1/3 envolvido, se entre 1/3 e 2/3 envolvidos e se mais de 2/3 envolvidos. Por exemplo, se eu tenho uma aderência em ovário direito, que é frouxa, mas que tem acometimento maior que 2/3, ganha 4 pontos, só essa região, só esse achado. É importante lembrar que se as fímbrias estiverem totalmente comprometidas, já considera 16 pontos. Tá? Feito isso, vai somar os pontos e classificar. Um paciente que tem um resultado entre 1 a 5 pontos, ele tem uma doença mínima e o estadio é 1. Paciente que tem entre 6 e 15 pontos tem uma doença leve e o estadio é 2. Paciente entre 16 e 40 pontos tem uma doença moderada e o estadio é 3. E paciente com mais de 40 pontos, ele tem uma doença grave e o estadio é 4. Aqui só está a foto, a imagem da ficha de preenchimento, tá? Como ela é feita, inclusive aqui com o nome da paciente, dentre outros achados. Em termos de interpretação e significado clínico do estadiamento. Então, na doença mínima do estágio 1, nós temos implantes isolados, sem aderências significativas. Na 2, nós temos também uma doença leve com implantes superficiais menores do que 5 centímetros. Os implantes estão espalhados pelo peritônio ou no ovário, mas também não têm aderências significativas. A partir do estágio 3, as aderências elas surgem. Tá? Nós temos a doença moderada, com múltiplos implantes, os implantes superficiais e profundos, e tem algumas aderências peritubárias ou periovarianas. E no estágio 4, doença grave, aí nós temos múltiplos implantes superficiais e profundos, grandes endometriomas e aderências frouxas e densas coexistindo. E quais são os principais diagnósticos diferenciais na endometriose? Esses aqui: doença inflamatória pélvica, síndrome do colo irritável, cistite intersticial, adenomiose, tumores ovarianos, doença diverticular do colo e câncer de colo. Preciso ficar alerta para esses diagnósticos diferenciais. Mas aquela história clínica de dor cíclica progressiva que vem piorando nos últimos tempos, ela é muito característica da endometriose. E aí a gente falou também no vídeo primário essa série de vídeos que a endometriose não era câncer. De fato, a endometriose não é câncer, não é considerada uma lesão pré-maligna e uma triagem para câncer excepcional também não é recomendada. Parece haver algum grau de risco, né, de malignização para câncer epitelial de ovário, porém o risco de malignização é muito baixo, 2,5%. E aí as pacientes que evoluem com câncer têm maior taxa de sobrevida quando esse câncer é relacionado à endometriose do que aqueles que não são relacionados. O uso de anticoncepcional oral combinado no tratamento clínico, ele diminui o risco de câncer de ovário significativamente. Nessa situação, a extirpação profilática, vamos tirar essa lesão cirurgicamente antes que ela vire câncer, ela não apresenta benefício significativo nenhum. E aquelas mulheres que têm endometriose e apresentam infertilidade primária, parece haver maior risco associado. O uso de tamoxifeno e de terapia de reposição hormonal também parece aumentar o risco de CA de ovário. Algumas teorias para o surgimento de câncer da endometriose. Alguns autores acreditam que esteja relacionada a células endometrióticas e que elas podem sofrer malignização, e outros acreditam que a endometriose e o CA de ovário eles compartilham os mesmos fatores de risco, por isso que elas podem coexistir na paciente que está exposta a esses fatores de riscos. Aqui estão as referências dessa aula, mas como já dito, tem esse QR Code para você baixar todos os artigos, guidelines e manuais relacionados à endometriose e se aprofundar nesse assunto. Fique atento, muito obrigado. Aos próximos vídeos, né? Fique até os próximos vídeos, vamos discutir tratamento clínico, cirúrgico da endometriose. Tchau, tchau, até a próxima!